Graça e paz a todos que agora me ouvem. Eu sou o evangelista irmão Marcos Cavalheiro e este é o nosso devocional, Gotas de Esperança. E a reflexão que eu quero compartilhar com vocês neste momento, ela encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 32 e versículo 28. Gênesis 32, versículo 28, onde nos diz assim: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Irmãos, hoje eu quero falar com vocês a respeito da história de Jacó. E quero falar de pelo menos 4 lições importantíssimas que a gente aprende com a história deste grande homem de Deus. A primeira lição que nós aprendemos com a história de Jacó é que a mentira e o engano têm pernas curtas. Toda mentira e todo engano um dia será descoberto. Alguns anos atrás, eu ouvi um testemunho de uma mulher que foi arrebatada, foi levada ao inferno e depois foi levada aos céus. E ela conta neste testemunho que quando ela está caminhando pelo inferno, e ela diz que o inferno é um corpo, e ela está caminhando lá no inferno, num determinado local, e de repente ela vê lá no inferno o seu antigo pastor, que já havia morrido há muitos anos. Jesus está do seu lado, e ela olha para o seu pastor e ela diz: Jesus, o que é que o meu pastor está fazendo aqui? Se ele era um grande homem de Deus, um grande pregador, um grande ensinador, um homem que ganhou muitas almas, um homem que Deus usava no ministério da cura, um grande homem de Deus, mas o que é que ele está fazendo aqui no inferno, Jesus? Jesus então olha para ela e Jesus diz: é verdade, ele pregava e através da vida dele muitas coisas aconteciam, almas eram salvas. O problema é que aquilo que ele pregava para vocês, ele não vivia na vida dele. Ele pregava contra o adultério, mas sem que vocês soubessem, faziam mais de 20 anos que este homem vivia um caso extraconjugal com outra mulher. A sua esposa não sabia, a igreja não sabia, ninguém sabia, mas eu contemplava tudo. Todos os passos deste homem, onde ele ia, com quem ele conversava, com quem ele estava, tudo os meus olhos contemplavam. Vocês não viram o pecado de adultério dele, mas eu contemplei. É por isso que eu torno a dizer: ei, não vale a pena a mentira, o engano. Quantos maridos mentindo para suas esposas, quantas esposas pensando que estão enganando o seu marido, e quantas pessoas que se sentem confortáveis em fazer esse tipo de coisa, achando que estão fazendo uma grande coisa. Então a primeira lição que eu aprendo com Jacó é essa: toda mentira e todo engano tem pernas curtas. Um dia Deus irá revelar o meu, o teu, os nossos pecados. A segunda coisa que eu aprendo com Jacó, ou com a história de Jacó, é que fugir dos nossos problemas não trará solução para eles. Quando Jacó engana seu irmão e ele descobre que o seu irmão descobre a sua mentira, o seu engano, a sua mãe conversa com ele e diz: meu filho, você precisa fugir, você precisa ir para as terras de Labão, o teu tio, porque senão o teu irmão vai te matar. E então ele pega as suas coisas, arruma rapidamente as suas poucas roupas e ele foge para as terras de Labão. Tem gente que pensa que fugir do problema vai trazer solução, vai amenizar. Não adianta. Problemas, eles foram feitos para ser resolvidos, não para você fugir deles. Jacó fugiu, mas o problema continuava ali. A culpa pelo pecado que ele havia praticado continuava no seu inconsciente, continuava ali com ele. Não adiantava ele fugir, não adiantava ele se esconder, porque o seu pecado, a prova do seu pecado, estava ali.
lhe acusando todos os dias, lhe mostrando o quanto ele havia sido falho ao ter feito aquilo com seu irmão. Então não adianta fugir, você tem que procurar consertar o erro que você cometeu, o pecado que você praticou. Quantas pessoas fugindo, pensando que assim vão resolver o problema, vai continuar ali do mesmo jeito o problema. Enquanto você não resolver, vai continuar sendo um problema. Só que Jacó foge. Jacó vai para distante. Pensa agora, tá tudo resolvido. Mas na verdade, não estava. A terceira coisa que eu aprendo com a história de Jacó é que todo pecado, seja lá qual for, ele trará consequências para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Não adianta. Você pode até ser perdoado por um pecado praticado, só que você vai ter que arcar com as consequências. É a lei da semeadura. Tudo aquilo que a gente planta, um dia a gente vai colher. Jacó plantou uma mentira. Jacó plantou um engano. E agora o seu irmão queria a sua morte. São as consequências. Você pecou, você vai ter que arcar com as consequências do teu pecado. Não adianta, irmãos. Não adianta. Deus perdoa? Claro que Deus perdoa. A pessoa contra a qual você pecou pode te perdoar? É claro que pode. Só que você vai arcar com as consequências. Mais cedo ou mais tarde, as consequências dos teus atos, dos teus pecados, das tuas atitudes erradas, elas vão te encontrar. Não tem como, irmão. Toda ação gera uma reação. Todo pecado traz uma consequência para a tua vida. E Jacó teve que arcar com as consequências. O seu irmão queria a sua morte. E quando ele vai para as terras de Labão, ele se encontra com o seu tio, que era uma pessoa muito esperta e que muitas vezes tentou passar a perna em Jacó. Consequências. Ele enganou, agora estava sendo enganado pelo seu próprio tio. Consequências dos nossos pecados. Se você pecou, entenda isso. Todo pecado gera consequências para as nossas vidas. É isso que a gente precisa aprender e entender. Agora, para terminar, a quarta lição que nós aprendemos com a história de Jacó. A Bíblia diz que quando Jacó ele se dispõe a voltar para sua casa, a reencontrar com o seu irmão, Jacó está voltando e Jacó recebe a notícia de que seu irmão está vindo ao seu encontro e que junto dele tem cerca de 400 homens. Jacó então pede para que aqueles que o acompanhavam fossem avante e Jacó fica sós. Fica sós para conversar com Deus. Fica sós com a sua consciência. Fica sós com a sua culpa. Fica sós com a sua tristeza. Fica sós. E então Jacó entra no Val de Jaboque. E a Bíblia diz que ele luta com o anjo do Senhor. Jacó luta por quê? Jacó luta porque, primeiro, ele queria que Deus transformasse a sua vida. Jacó estava cansado de ser Jacó. Jacó estava cansado de ser um enganador, de ser conhecido como um mentiroso. Então Jacó precisava de uma transformação, primeiramente na sua vida. Jacó queria que Deus de alguma forma transformasse, que ele não fosse mais conhecido como um enganador, como um mentiroso, mas que a partir daquele momento ele fosse um novo homem, uma nova criatura. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, porque Jacó conhecia o Deus que eu e você conhecemos. Jacó servia a Deus, só que a sua vida ainda não havia sido transformada por completo. Haviam algumas fraquezas, alguns problemas na vida de Jacó que precisavam ser resolvidos. E Jacó não aguentava mais viver do jeito que ele estava vivendo. Ele precisava de uma mudança radical. Ele precisava de uma transformação na sua vida. E Jacó sabia que só Deus poderia mudar ele de dentro para fora. É por isso que Jacó para. É por isso que Jacó se afasta e Jacó fica sós com Deus. Porque Jacó precisa conversar com Deus.
Jacó precisa lutar com Deus para que uma grande mudança acontecesse na tua vida. Às vezes, para que uma grande mudança aconteça nas nossas vidas, nós precisamos lutar em oração com Deus, dizendo: Deus, eu tenho fraquezas, eu tenho algumas coisas que afetam a minha vida, mas eu preciso que elas sejam mudadas e eu sozinho não vou conseguir. Então me ajuda, Deus, a mudar aquilo que eu não consigo mudar na minha vida. Eu tô cansado de mentir, eu tô cansado de enganar, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero ser um novo homem. Então uma das razões pelas quais Jacó para e se detém para lutar com Deus é porque Jacó precisava de uma mudança na sua vida. E a segunda razão é porque Jacó queria que Deus, através do Espírito Santo, convencesse o seu irmão a lhe perdoar. Jacó não aguentava mais viver com aquela culpa, com aquela tristeza de saber que ele havia enganado o seu irmão gêmeo. Jacó precisava do perdão do seu irmão. Jacó não queria morrer sem antes reconciliar com seu irmão. Então Jacó ora a Deus, Jacó luta com Deus, para que Deus pudesse trabalhar no coração do seu irmão e que houvesse uma reconciliação, que o seu irmão pudesse lhe perdoar e eles voltar a ser uma família, como sempre foram. Jacó luta com Deus até o amanhecer e Deus muda a história de Jacó e trabalha no coração do seu irmão. Deus muda a vida de Jacó, mas também traz reconciliação, traz perdão para o coração de Esaú. Depois de lutar com o anjo, Jacó sai do vale de Jaboque e a Bíblia diz que o anjo toca na sua coxa. Jacó, que caminhava normalmente, agora traz sobre si a marca de uma batalha, a marca de uma noite de luta com Deus, para que sobre a sua vida houvesse uma mudança. Ei, irmãos, toda luta com Deus, toda batalha com Deus, todo o processo que nós passamos para que Deus transforme as nossas vidas, vai deixar marcas nas nossas vidas. Vai deixar marcas. Não tem como lutar com Deus e sair desta batalha do mesmo jeito. Deus vai mudar tudo na tua vida e você vai trazer marcas desta batalha. Jacó saiu marcado do vale de Jaboque, mas saiu com a sua vida transformada. Naquele momento, Deus diz para Jacó: o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. A partir de hoje, você não será mais conhecido como um enganador. A partir de hoje você vai ser conhecido como aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Olha que tremendo! Deus muda a vida de Jacó. E quando Jacó se encontra com o seu irmão, ao invés de haver uma luta, uma batalha de alguém que está com raiva, que está triste, na verdade não é isso que acontece. Esaú está com saudade de Jacó e ele vem correndo ao encontro do seu irmão, lhe dá um abraço e há um perdão naquele momento. Que coisa linda, que coisa tremenda quando a gente se dispõe a se colocar nas mãos de Deus para que Deus trabalhe e molde as nossas vidas, para que Deus faça de nós verdadeiramente um vaso de valor, uma nova criatura, um novo ser humano. E Deus é especialista em fazer isso, desde que nós reconheçamos os nossos pecados e nos joguemos aos pés do Senhor, sabendo que Ele sim pode mudar as nossas vidas. Olha que história linda, olha quantas lições interessantes a gente consegue aprender com a história de Jacó. Que você possa guardar esta mensagem no teu coração e que Deus possa falar profundamente contigo através desta mensagem. As 4 lições que nós aprendemos com a história de Jacó. Pensa nisso e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.